Louvado seja Deus. Eu cumprimento os amados ouvintes com a gloriosa e santa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Estou aqui no meu lar e estarei anunciando o Evangelho de Jesus Cristo para vocês. Aqui, abrindo as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, livro do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, no versículo 8, vamos falar sobre a vida de Estevão. Estevão é o primeiro mártir. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram na sinagoga, chamados de libertinos, e de sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram na Cecília e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que estavam. Louvado seja Deus. Vejamos, irmãos, que aqui a Bíblia fala sobre o diácono Estevão, o homem a qual se converteu nos caminhos do Senhor e passou-se a anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, se você vê a palavra de Deus, você vai ver aqui, decorrendo no versículo, que Estevão fazia grandes sinais e prodígios e ensinava a palavra de Deus com sabedoria. Uma coisa é pregar a palavra de Deus com sabedoria, com simplesmente louvado seja Deus com a consciência humana. Outra coisa é pregar a palavra de Deus cheio de unção e de sabedoria do Espírito Santo. Pregar a palavra de Deus cheio da graça e do poder, aleluia, do divino Espírito Santo. Vejamos, meus irmãos, que na palavra do Senhor fala sobre Estevão. Estevão era um homem que saía para pregar o Evangelho, que saía anunciar o Evangelho em Jerusalém, no meio das praças, e começavam a falar do amor de Jesus Cristo, pregando-se o reino dos céus, louvado seja Deus. Vejamos, meus queridos e amados ouvintes da palavra do Senhor, que Estevão, quando se colocava aos lugares altos e começava a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, as pessoas paravam e olhavam e via que Estevão era um homem cheio, aleluia, de sabedoria, pois o Espírito Santo conduzia para que ele pregoasse a palavra de Deus com ousadia, com unção. A Bíblia nos fala que quando Estevão pregava o Evangelho, sinais e prodígios aconteciam. E alguns homens, louvado seja Deus, tentavam contestar, tentavam parar Estevão, mas não podia, porque o Espírito Santo dava sabedoria. E quando não conseguia contestar com Estevão, não conseguia parar Estevão, eles levantavam-se blasfêmia, palavra contra Estevão, para poder parar o ministério dele, inventando calúnias contra a vida de Estevão, falando que Estevão estava agredindo a lei de Deus e a lei de Moisés, falando de um tal de Jesus Cristo, falando de uma nova salvação. Por isso Estevão, aleluia, foi levado diante das autoridades daquela época para ser julgado. Chegando diante das autoridades, Estevão começou a falar, louvado seja Deus, com sabedoria. Começou a falar desde o patriarca Abraão, louvado seja Deus, de toda a linhagem, até a saída do Egito, dos profetas, até mesmo, louvado seja Deus, o nascimento, aleluia, e a morte de Jesus Cristo. Veio Estevão falando que os profetas profetizaram naquela época e anunciando o Evangelho, que havia de vir um homem, aleluia, louvado seja Deus, que libertaria o povo de Israel. Vejamos, meus irmãos, que quando Estevão falava do Evangelho, quando Estevão pregava a palavra de Deus, vejamos, meus queridos irmãos, que o povo se enfureceu, levantaram falsa calúnia contra Estevão, levantaram falsas palavras contra ele, para tentar parar, para que ele não falasse do Evangelho, para que ele não falasse do amor de Jesus Cristo. Olha, meu querido e amado e ouvinte da palavra do Senhor, qual é o seu chamado? Qual é, louvado seja Deus, o seu trabalho diante
diante de Deus. Qual é o tamanho dos seus sonhos? Eu não sei se você, aleluia, já tem tentado no seu sonho e muitas pessoas já têm levantado contra ele. Quem sabe o inimigo se levantou com grandes pratos de oferenda, tentando destruir os seus sonhos, parar você de poder pregar o evangelho, de poder cantar e anunciar as boas novas para esse povo. Eu quero te dizer nessa tarde que o Senhor, louvado seja Deus, vai te encher do Espírito Santo e não poderão contestar contra você, dizendo que você não é, que você não pode, que você não consegue, porque não poderão admitir essas coisas sobre você, porque o Espírito Santo estará sobre ti e eles terão que contemplar a sabedoria do que Ele colocará na tua boca para anunciar as boas novas do reino de Deus. Vejamos que quando estavam falando do Evangelho de Jesus Cristo e falava que dos profetas tinha anunciado que havia de um libertador de Israel, o Salvador, o Emanuel, que viria sobre a terra para libertar o povo de Israel. Então levantaram falsas calúnias contra Estevão, dizendo falsas palavras contra ele, dizendo que Estevão estava blasfemando, porque anunciava o Evangelho de Jesus Cristo. Então pegaram Estevão, aleluia, louvado seja Deus, e colocaram para fora dos muros de Jerusalém, e deram a sentença de morte para ele, apedrejando Estevão, tacando pedra em Estevão, para que ele morresse apedrejado. Sim, Estevão morreu apedrejado, mas antes que ele morresse apedrejado, ele levantou os olhos para o céu e viu os céus abertos, e viu o Filho do Homem assentado à direita de Deus, e ele começou a se alegrar. E quando ele começou a ver a face do nosso Deus no céu, ele falava assim para Deus perdoar os pecados daquele povo que assassinavam a ele com pedradas, falava para que Deus perdoasse os pecados dele, não levasse em conta esse pecado, porque o que Estevão estava vendo era maior do que aquelas pedradas. O que Estevão estava vendo era o Todo-Poderoso assentado no trono, e a destra dele o seu filho. Por isso Estevão ficava muito alegre, porque via a face do Deus Todo-Poderoso. Eu quero te dizer nessa tarde, eu não sei qual é o tamanho do teu problema e da tua dificuldade. Quem sabe jogaram pedra sobre a tua vida e você não encontra mais forças para lutar, para pelejar. Olha, meu querido, eis que o Senhor abrirá o céu para você e você não levará em conta essas pedradas, essas palavras de calúnia, palavras que amalgoaram o teu coração, que disseram que você não iria conseguir, palavras que colocaram você de cabisbaixo, dizendo que você não pode, mas Deus abrirá o céu na tua vida e esses problemas serão menor, porque o que você vai ver diante de você vai ser maior que essas pedradas, que essas dificuldades. Receba